Olá, você está no canal Oficina de Ideias de Edilton Santos. Estamos aqui com mais um vídeo. Estamos tentando reativar o nosso canal. Estamos falhando nas postagens. Mas estamos querendo ver se organizamos isso, organizamos o tempo para que possamos estar sempre postando aqui vídeos, reflexões, assuntos diversos. E hoje eu queria falar de um assunto que é pertinente para cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que vivemos, mas nem sempre é assim. Às vezes estamos só existindo. E não basta existir, é preciso viver. Então é disso que nós queremos tratar hoje, mas já queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, curtissem o vídeo e ativassem o sininho das notificações. Então é rápido, é simples, não tem custo nenhum para vocês, e vocês estarão conosco interagindo, nos ajudando aqui no canal. Se inscreva no canal, é importante que você faça isso, nos ajude para que nós possamos continuar aqui. Estamos tentando reorganizar o nosso tempo para deixarmos aqui pelo menos 2 vídeos por semana. Reflexões, literatura, assuntos diversos, como já falei. Então, faça isso, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. E agora vamos juntos assistir a nossa vinheta. Não basta existir, é preciso viver. A existência, você vegeta, você não tem sentido. E viver é muito mais do que existir. E é preciso disso, de viver. Eu quero trazer aqui para discutir um pouco, para falar um pouco, do que Maísa Intelizano escreveu no dia 2 de fevereiro de 2005. Ela trata dessa questão que não basta existir, é preciso viver. Eu tenho uma certa cumplicidade com isso, porque a vida é muito mais do que simplesmente existir. E eu desde já agradeço ela por esse texto, que eu achei muito bom, eu estive refletindo sobre isso, e estou aqui trazendo alguns pontos para que nós possamos discutir um pouco, falar um pouco sobre isso. É isso que nós queremos fazer. A vida é dinâmica, jamais se estaciona, vibra serena e sem pressa, mas também é serelepe, ela não para, e assim segue seu próprio ritmo. A vida segue seu ritmo de tal maneira que nós estamos andando com ela, para que possamos crescer a cada momento. Isso é o objetivo de cada um de nós. Nós precisamos melhorar, precisamos modificar o nosso modo de pensar e vivermos de tal maneira que nós possamos sentir sentido na nossa existência. Porque existir sem vida não tem sentido nenhum. Então é preciso que nós pensemos nisso. Para existir, basta estar. Para viver é preciso ser por inteiro. E para viver ainda existindo, é preciso ser, estar. E estar no ser único. Então, nós precisamos, além de existirmos, vivermos. Vivemos que assim nós estaremos sendo aquilo que realmente pensamos ser. E a vida nos faz um ser único. Ninguém é igual. Ninguém traz esse rótulo de fabricação em série que todos são iguais. Não. Deus nos criou únicos. Cada um de nós temos nosso modo de ser, nosso modo de viver, nosso modo de agir e pensar. Então, viver é isso, é você ser único, não ser mais um. E isso traz a busca da sabedoria. Para existir, basta estar. Para viver é preciso ser por inteiro. E para viver, ainda que existimos, como já falei, nós não vamos ser pessoas criadas como uma série que foi preparada para ser robôs. Viver implica acreditar-se. Acreditar no propósito de Deus, que você faz parte desse processo, mesmo sabendo que nada é permanente. Nós fazemos parte do processo que Deus, do propósito de Deus,
E que nesse processo nós temos que entender que nada é permanente, tudo é passageiro. Estamos aqui vivendo um momento e a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, nós não estamos fadados à morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E assim é preciso sermos conscientes disso, para podermos viver com preciosidade. Para viver não basta ver, ouvir, pensar e falar, pois estas são manifestações da existência. Para viver é preciso sentir, mergulhar em si mesmo e sair novamente para observar-se sem paixão. Então, nós temos que parar, temos que ter um momento de solitude, refletirmos, nos reconstruir para sair, para viver. E nos observar sem paixão, sem buscar nos defender. Porque assim nós vamos aprender a realmente sermos seres que estamos vivendo. Viver sem limite. A vida implica nisso, iluminar-se sob a luz da própria consciência, apontar seus próprios defeitos e limites. Viver implica assumir responsabilidade pelos próprios atos. Então, viver vai implicar você assumir os seus próprios atos, a responsabilidade dos seus próprios atos. Nós temos que entender que as consequências são claras e assim nós precisamos estarmos preparados para viver essa vida sabendo que temos nossas responsabilidades. Viver implica conhecer no universo o propósito, o próprio lar, nas humanidades cósmicas e para a família, e a própria família, na criação infinita. O próprio berço e na natureza, a própria saúde é o único sustento. Então, pensamos nisso, precisamos estarmos conscientes de que somos feituras de Deus, desse universo, onde, na realidade, o universo é nossa família. Estamos aí porque Deus é um só Deus, um só Pai. Não há vida sem troca, não há troca sem perdas, não há perdas sem ganhos, não há ganhos sem lutas, não há luta sem dor, não há dor sem razão e não há razão fora da vida. Então, para existir tudo isso, a dor, a vitória, a luta, é preciso que tenhamos a razão da vida. E a razão da vida é isso, aprendemos a cada dia. Nós somos como um oleiro na mão de Deus, e Ele nos burila cada dia para que melhoremos na visão dEle, sermos o melhor possível e nossa vida seja uma vida de entrega para ajudar uns aos outros. Viver é muito mais que existir, mas ninguém aprende a viver plenamente sem existir. Muitas vezes, de muitas maneiras. Então, também existe isso. Uma coisa não existe sem outra. Para existir, você precisa da vida. Não é só existir, é viver também. Mas para viver, você precisa da sua existência. E assim, entender isso e melhorar cada dia. Viver é transcender o que se pensa sobre a vida, para assimilar-lhes a verdadeira sabedoria. Nós precisamos assimilar em nossas vidas a verdadeira sabedoria, para assim crescermos, aprendermos. Viver implica arriscar-se, e o maior risco é errar. Então, nós precisamos muitas vezes errar, porque vamos aprender com o erro. É o maior risco que nós passamos e que muitas vezes não queremos e deixamos de fazer algo porque temos medo de errar. Não, nós temos que errar porque nós somos seres humanos, ainda imperfeitos, e errar é normal. É preciso que você não permaneça no erro. Aprenda com o seu erro para que naquela próxima vez você não erre mais naquele ponto, porque você vai errar sempre. É só usar o erro para aprender, para melhorar. Então, nós sejamos capazes de ter isso. E arriscar-se, porque o maior risco é errar. Viver e enxergar a luz, mesmo nas sombras, é criar luz nas próprias trevas. Então, viver é enxergar a luz na escuridão, nas sombras. E criar luz nas próprias trevas. Então, você, nas trevas, você levantar e acender uma luz para você caminhar. Caminhar e viver. E assim você vai ensinar outros também nessa mesma caminhada, que é viver. Ser capaz de seguir. Viver é expandir a própria existência para além dos limites imaginados. Então, você viver, você vai expandir sua existência.
você vai muito além daquilo que você acredita ser. Viver é doar-se sem pedir, é ceder sem resistir, é entregar-se sem recear. Então veja só, como é bonito viver. Viver é doar-se, sem pedir, é ceder. Então, você precisa ceder, você precisa doar-se, você precisa resistir, entregar-se sem receio. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos, na realidade, fazendo a vontade de Deus. É nos dar, nos entregar, nos doar completamente. Quem vive renasce um novo ser todos os dias. Então, quem vive vai renascer todo dia um ser. E que sejamos esses seres que renascem a cada dia melhores, que renascem crescendo, melhorando. Quem vive tem a própria existência traçada a lápis e recria o propósito divino. Minuto a minuto. Com a borracha da sabedoria e do perdão. Então, quem vive tem a própria existência traçada a lápis. Interessante. E recria o propósito, o próprio destino. Porque Deus nos dá essa liberdade. E cria isso a minuto, a cada dia melhorando. E apagando com a borracha da sabedoria aquilo que não valeu a pena, que é a sabedoria, a borracha da sabedoria e do perdão. Quem vive não sabe o caminho ou quando chegará, para saber para onde está indo. Então, quem vive vai vivendo, não tem que se preocupar com amanhã, não tem que se preocupar para onde vai, faça o melhor, faça o bem, ajude os outros, e com certeza seu caminho será o melhor possível. Para viver não basta existir. Para existir é pouco para um ser que nasceu conforme a semelhança de Deus. Nasceu para existir. Então, nós pensemos nisso, sejamos capazes de entender e busquemos juntos melhorar. E não apenas existir, mas viver em sua essência, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Oficina de Ideias Edilton Santos.